Hello, como vão vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Andréa Paula e agora eu vou ser a professora de inglês para vocês passarem no curso do Enem, ok? Eu preparei para vocês um curso especial que é pautado em várias coisas que caem no Enem, que é principalmente os textos. E para saber os textos, é óbvio que a gente precisa saber da gramática, não é mesmo? Então, gramática, verbos, adjetivos, modal verbs, tudo você vai ver aqui comigo e tirar todas as suas dúvidas, tá? O legal e o grande diferencial do nosso curso do atual, né, o atual concursos, fez especialmente para você esse curso aqui, que ele está todo disponível na plataforma. Então, você pode voltar quantas vezes você quiser, volte mesmo para você poder tirar suas dúvidas, reler, memorizar, né? Porque tem muitas palavras que você vai ter que memorizar, vai ter que fazer a sua parte aí. E também vai poder assistir o vídeo quantas vezes você quiser, tá bom? Esse curso, ele, na verdade, ele serve para qualquer nível que você tiver de inglês. Você está no Basic, no Intermediate, Advanced, no problem, ok? Você vai conseguir, que eu vou falar sobre o verbo to be um pouquinho, vou sim, porque o verbo to be aparece em todos os textos, e inclusive vou dar um monte de texto para você poder treinar comigo. E você vai ver que muitas coisas de textos, assim, eu não preciso saber palavra por palavra. Eu vou dar um monte de dica que você vai conseguir, mesmo não sabendo todas as palavras, pelo contexto você vai pegar, tá? E isso vai ser muito importante, vai te ajudar. Eu tenho certeza que você vai conseguir gabaritar na parte de inglês, ok? Então, vamos lá. Curso para o Enem de inglês. Aqui eu coloquei umas informações básicas para você, né? Inscrições abertas em maio, taxa de R$ 35. As provas serão aplicadas no segundo final de semana de novembro. Então, fique atento, entre no site, né, do Enem, que ali vão ter todas as informações para vocês. Dicas para inglês. Então, people, na verdade, o Enem, eu falo que ele é muito legal por um aspecto, né? A notícia boa que eu tenho para vocês é que o Enem, ele faz o texto em inglês e as perguntas são em português. Olha que maravilha. Então, nas perguntas, você já tem uma certa ajudinha. E muitas vezes o Enem também ele passa charge, gráficos, desenhos, fotos, que também ajuda na hora de você se direcionar, para você saber qual que é a ideia central daquele texto, né? Você se direciona melhor, podendo olhar um desenho, um gráfico. Então, algumas coisas são facilitadores para você, tá? E a gente vai ver como que isso se dá. Então, ó, como eu falei para vocês, as perguntas e as alternativas do Enem são sempre em português. Olha que maravilha. Entender o tema central do artigo é fundamental. Para isso, ler atentamente o seu título e subtítulo ajuda muito. Muitas vezes, no título, gente, já contém a informação essencial sobre o que é esse texto, tá? Leia atentamente o enunciado das questões para saber o que pedem e identificar pegadinhas, especialmente os que contenham palavras como correto, incorreto, não, somente, apenas e exceto, que podem confundir você sobre o que a pergunta está pedindo. Em uma mesma prova, temos questões como: é correto afirmar e não é correto afirmar, por exemplo. Então, aqui, gente, olha só, né, as pegadinhas, né? Qualquer prova, né, até de concurso público, tem pegadinhas. O Enem não é diferente. Então, cuidado com a pegadinha. E a pegadinha, o que ela vai te direcionar? Ó, vai ter várias palavras, né? Correto, incorreto. Muitas vezes você está acostumado, você está com pressa, ou até está um pouquinho nervoso. Aí você vai lá e vê qual está correta e, opa, essa aqui, assinala. Aí você fica redondamente enganado, perde aquela questão, porque ela quer saber qual que é o incorreta e não a correta. Tá? Dicas essenciais. Fique muito ligado com o enunciado. Tá bom, gente? Ó, conto com vocês.
Perceba o enunciado para poder saber o que ele quer que você assinala. Tá bom? Vamos lá, let's go. Um dos desafios nas questões de interpretação de texto, especialmente de língua estrangeira, é entender como as ações acontecem, em que momento, em que ordem, e se já foram concluídas. Isso é especialmente difícil em enunciados mais complexos, que trazem mais de 3 verbos. Por esse motivo, deve-se estudar os tempos verbais, procurando visualizar as ações acontecendo. Gente, ó, isso aqui é muito importante, os tempos verbais. Por quê? Com os tempos verbais, eu vou saber como que as ações estão se desenvolvendo. Qual ocorre primeiro, qual ocorre depois, qual que foi o passado, qual que foi o passado do passado. Então, se eu não souber tempos verbais em inglês, eu corro o risco de errar aquela questão. É por isso que eu preparei para vocês todos os verbos, os tempos verbais, passo a passo para você. Eu vou explicar todos, tá? Então aí não vai ter desculpa. Ah, não sei tempo verbal. Não, a teacher André explicou tudinho para mim. Ok? Então vamos lá. Cuidado ao escolher a alternativa, pois às vezes os conhecimentos prévios a respeito do tema ultrapassam o que está no texto. E algumas das alternativas contêm coisas que o candidato sabe, mas não necessariamente estão no texto. Aqui o que acontece? Muitas vezes, pessoal, a gente tem a tendência de extrapolar o que está no texto. A gente faz inferências, né, conclusões. Então, eu sempre falo para o pessoal, para os meus alunos, falo, gente, não façam conclusões psicodélicas, né? Aquela coisa maluca. Nossa, né? Aí eu já penso em outras coisas que aconteceram comigo, me remete a fatos anteriores, e eu extrapolo. Não é aquilo que o texto está. Então, eu preciso me ater, eu preciso ser claro, objetivo, preciso ter objetividade para ler aquele texto e falar, não, é exatamente isso que o texto quer dizer. Né? E eu não extrapolo as ideias. Então, gente, não viajem na maionese, tá bom? Que aí vocês não vão ter problema de ultrapassar o tema, né? O tema é muito importante. Faça simulados, a melhor forma de estudo ainda é a prática. E isso vocês vão fazer aqui comigo. A gente vai fazer simulados e com a prática você vai ver que você vai conseguir, tá? Aí, gente, ó, é para a gente identificar o texto, porque existem gêneros textuais, e cada gênero tem a sua característica principal. Então, se for notícia, preste atenção no título, subtítulos, que estão escritos acima da notícia, no site de referência, que é escrito abaixo da notícia. Por quê? Porque eles dão várias dicas, como, por exemplo, as palavras government ou minister, como subtítulo de uma notícia, indicam que é um texto sobre política. Queen pode estar relacionada à rainha, palácio, Inglaterra. Então vejam que, através de simples palavras, né, o texto já me remete, né, o subtítulo e o título já me remete a qual o tema dessa notícia. Então, se eu souber que Queen é rainha, government, minister, que são temas referentes à política, né? E, inclusive, é cognato, né? Porque government é muito parecido com o nosso governo. Tanto que existe um estudo na língua inglesa que 400 palavras de inglês a gente já sabe, porque são cognatos. São muito parecidos com o nosso português. Aí o resto que é um problema, né? Que vão ter os falsos cognatos, vão ter muita coisa aí diferente, mas que eu preparei para vocês, vocês vão ver os falsos cognatos, inclusive. Tá bom? Então, vamos lá. Preste atenção também na procedência do texto. Os sites de referência escrito abaixo da notícia. É da revista Time? Que tipo de texto encontra-se na revista Time? É da BBC de Londres ou BBC de Londres? Jornal o Globo, Globo News? Quais são os textos relacionados a essas mídias? Tá? Se for uma charge, preste atenção nas expressões faciais dos personagens.
Se estão tristes, alegres. Por quê? Porque a charge, ela é uma mistura de linguagens. Eu tenho a linguagem verbal, que é da escrita, e a linguagem não verbal, que são as expressões faciais. Então, o desenhista, ele faz as expressões faciais, ele faz os balões, existem o balão da fala, o balão do pensamento. Então, nisso você tem que se ater. Às vezes a informação não está no texto somente, pura e simplesmente. Ela está também na expressão facial dos personagens, ou seja, na linguagem não verbal. Ok? Então, prestar atenção nas expressões faciais dos personagens. Se estão tristes, se estão alegres. Se eles estão falando ou pensando, para que você identifique o verbo correto de resposta. Por quê? Se ele estiver pensando, o verbo é think. Se ele estiver pensando. Se ele estiver falando, o verbo correto é speak. Tá? Se for uma música ou poesia, quem é o autor? Você já pode ter uma noção sobre o texto, sabendo detalhes do autor, de onde ele é, qual o seu estilo, em que época ele viveu. Se for propaganda, identifique o produto. É nacional? Que tipo de público consome esse produto? Se for internacional, quais os países e públicos que mais consomem o produto? Então, apelem para o raciocínio, né? Vamos colocar a massa cinzenta aqui para trabalhar. Pensem um pouco, reflitam, porque refletindo, mesmo que você não saiba 100% inglês, você vai conseguir pegar o contexto, ok? Então, combinado. Gente, isso daqui é o mais importante, focar na ideia central. Não traduza palavra por palavra, mesmo porque é impossível, pois textos muitas vezes contêm expressões e gírias, e tradução não se faz ao pé da letra, por palavras e sim por contexto. Portanto, capte a ideia central e não se preocupe se você não entender todas as palavras. Isso é absolutamente normal e não o prejudicará de forma alguma no entendimento da ideia central. Então, gente, tem aluno que se descabela, né? Meu Deus, apareceu essa palavra. E agora, o que eu faço? Oh, my God. Gente, não precisa. Tá? Não precisa ficar chateado se eu não sei todas as palavras. Isso é normal. Totalmente normal. Então, gente, não tem problema. Para eu entender a ideia central, eu preciso ver quais são as palavras-chave, as palavras que você souber identificar. Tá? Então, fique tranquilo, que aí no próximo bloco, né, além de focar na ideia central, eu vou dar para vocês inúmeras dicas de como que você proceder para pegar essa ideia central, o contexto do texto. Combinado? Então, até o próximo bloco com mais dicas de textos em inglês. Bye, bye. Da ideia